Pessoal, essa semana o Anthony Smith, ele, Anthony Smith, aquele mesmo meio pesado do UFC que sonhava em nocautear o Poatan no peso meio pesado, tretou com o Poatan, usou o nome do Poatan para se promover e depois foi apagado pelo Kaliu Rountree Jr. Dessa vez ele resolveu usar o nome de mais um brasileiro para falar maluquice. Dessa vez foi do Paulo Borrachinha. Eu vou contar essa história para vocês no vídeo de hoje. Vem comigo! Fala, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Punch. Meu nome é Igor Serafini, é um prazer imenso estar mais uma vez com você para falar de MMA, para falar desse esporte emocionante, desse esporte incrível, tá certo? Pessoal, estamos na caminhada para chegar nos 10 mil inscritos, tá difícil, o canal tá crescendo devagar, eu conto com a ajuda de vocês, com a colaboração de vocês. Se você ainda não é inscrito, dá uma chance pra gente, se inscreve nesse canal, eu te garanto que você não vai se arrepender. Se você não tá confiante, assiste esse vídeo e se você gostar, eu te lembro no final, tá certo? Mas ó, pode dar um voto de confiança, clica nesse botão de se inscrever que você não vai se arrepender não, te garanto. Confia no pai, combinado? Então vamos pro vídeo então, vamos pro que interessa, vamos pro assunto. Pessoal, daqui 12 dias, o Paulo Borrachinha vai finalmente retornar no octógono do UFC, né? Vai enfrentar o Robert Whittaker numa luta aí que é chave para a carreira do Borrachinha e para a carreira do Whittaker também, né? Uma luta muito importante para os dois, porque é uma luta que vai definir aí qual que vai entrar na descendente, numa espiral de descendente, vamos dizer assim, né? O Borrachinha tá vindo de vitória, mas já tem 1 ano e meio que não luta. O Whittaker tá vindo de um nocaute pro campeão Dricus du Plessis. Então, realmente, é uma situação em que os dois estão precisando aí se reafirmar, se recolocar numa corrida, esportivamente falando. Meu Borrachinha é um lutador sempre muito hypado, tá sempre muito em evidência, mas precisa se provar dentro do octógono também, né? Por melhor que ele seja, a gente sabe que ele é um leão por dia para um lutador, né? O cara fica 1 ano e meio sem lutar, tem uma sequência de derrota, infelizmente é assim nesse esporte, o cara já começa a ser questionado. Então é uma luta muito importante para os dois. E esse fator todo, somado com o contexto das últimas lutas do Borrachinha, contribui para que ele seja um pouco subestimado aí pelos seus colegas lutadores, né? Colegas lutadores, né? Tem que usar aspas no colega aí, né? O Anthony Smith, sim, ele mesmo, o que sonhava em vencer o Poatan, mas aí tomou um soco na cara e acordou do sonho, nocauteado pelo Kaliu Rountree Jr., andou falando dessa vez do Borrachinha, né? Ele gosta de usar um brasileiro aí popular para causar polêmica, né? O nosso querido Anthony Smith. Bom, de acordo com Anthony Smith, o Borrachinha tem mão de pantufa, né? Claro que ele não usou esse termo porque o termo não existe lá. No entanto, nas palavras dele, foi exatamente isso que ele quis dizer, né? Abre aspas aí pro Anthony Smith. Eu sei que todo mundo vai ficar irritado comigo quando eu disser isso, mas Paulo sempre foi considerado como esse nocauteador louco, de mão pesada. Mas ele não nocauteia ninguém há um bom tempo. Ele é explosivo e agressivo? Sim. E absolutamente tem um grande volume de golpes. Mas qual foi a última pessoa que ele apagou de fato? Eu nem sei te dizer de cabeça. Ele esteve lá dentro com o Luke Rockhold, o machucou em algumas vezes e não foi capaz de nocautear. Não me entendam errado, não estou dizendo que ele não tem poder de nocaute. Estou dizendo que ele não apaga as pessoas quando elas estão nervosas quanto a isso. A vitória sobre Johnny Hendricks foi esmagadora, foi um nocaute técnico, mas ele não assusta mais ninguém. Primeiro de tudo, gente, assim, é difícil você ser um bom comentarista se você sequer faz um mínimo estudo sobre o que você vai falar. Ele não lembra qual foi a última pessoa ou quando foi a última pessoa que o Borrachinha apagou, porque, na verdade, isso nunca aconteceu na carreira do Borrachinha. O Borrachinha nunca apagou ninguém na carreira dele, isso nunca aconteceu. O Borrachinha ele tem 14 vitórias no MMA, sendo 11 por nocaute. 10 desses nocautes foram nocautes técnicos, com interrupção da arbitragem. Né? O cara tá lá batendo, o outro tá sofrendo, apanhando, o árbitro fala, chega, acabou. Né? Um nocaute seco, um KO, é quando entra uma porrada, o cara cai e o árbitro interrompe, né? Então, assim, essa é a diferença de um KO para um TKO, né? Que é o nocaute e nocaute técnico. O Borrachinha, em toda a carreira dele, ele só teve, desses 11 nocautes dele, um que não foi um nocaute técnico, foi contra o brasileiro Adriano Balbi, quando ele foi campeão do Jungle Fight, né, logo antes de entrar no UFC. Uma luta antes dele entrar no UFC, na luta valendo o cinturão do Jungle Fight, ele teve um KO. Mas mesmo assim, o adversário dele não apagou. Ele deu um golpe, ele deu um direto no Balbi, o Balbi caiu, o árbitro interrompeu a luta, mas o Balbi estava acordado, ele não estava apagado. Então, nunca na carreira dele, ele apagou ninguém.
O Borrachinha, ele nunca foi um lutador com punch para nocautes diretos, para nocautes com um golpe, né? Ele sempre foi um lutador de volume, que consegue nocautes técnicos. O forte do Borrachinha é afogar os oponentes num volume grande de golpe, constante de golpe, e isso pode ser mais assustador para alguém do que dormir com uma porrada só, cara. Você ser golpeado num ritmo frenético, explosivo, por 5 minutos num round, é algo que eu, particularmente, não gostaria de sofrer. Se fosse para perder por nocaute e tivesse que escolher entre tomar um soco, apagar e acabar, ou ficar tomando porrada 5 rounds, eu prefiro um soco, né? Lutadores como o Borrachinha são tão assustadores como lutadores como o Poatan, por exemplo. São lutadores que causam muito dano. A gente já viu lutas com lutadores desse estilo que causam danos assim para a carreira toda do lutador, porque o cara apanha tanto no round, que isso gera consequências a longo prazo, né? Então, assim, são estilos diferentes. Agora, dizer que ninguém se assusta mais, o que ele quis dizer, né, quando ele falou isso, foi que ninguém tem mais respeito pela mão do Borrachinha, né? Que ela não assusta mais o oponente. Se for o caso, ele tá muito enganado, na minha opinião. Eu certamente acho que o Itaque vai bastante cauteloso na hora de trocar porrada no infight com o Borrachinha. Ele não vai entrar na trocação franca com o Borrachinha, ele vai tentar fazer um jogo mais inteligente. Exatamente porque ele sabe que nessa trocação franca, na curta distância, o Borrachinha é uma máquina, é muito difícil segurar o ímpeto dele. E o próprio Smith, se você rever a fala aí que eu coloquei, ele admite que o Borrachinha é explosivo, que ele tem volume. No entanto, parece que a fala dele é, novamente, assim, apenas uma maneira de trazer o holofote para ele, né? Ele parece que ele gosta de buscar uma fala polêmica de tempo em tempo para ter o holofote para si, porque como lutador, o Anthony Smith não entrega mais há muito tempo, essa é a verdade. E o desempenho dele contra o Khalil Rountree Jr., que é um lutador muito mediano na categoria meio pesado, foi assim, foi entristecedor, um negócio horroroso. Ele foi, sabe, balançou um monte de vezes até ser nocauteado. Então, assim, horroroso mesmo, porque o Anthony Smith não entrega mesmo mais grandes lutas. Ele foi um lutador divertido de assistir, tá? Para quem não se lembra, é bom aí ir lá no Fight Pass, dar uma olhadinha nas lutas dele. Ele era um lutador divertido, mas acabou. E ele nem é tão velho assim, tá com 35 anos, se não me engano. Então, realmente, para trazer esse holofote para si, ele usa esse artifício aí de soltar uma declaração polêmica ou outra e tal. E se você pega também na fala dele, ele mesmo fala, né, que ele admite que as pessoas ficariam bravas com ele quando ele falasse isso, né? Mas é claro, né? É uma fala absolutamente vazia, sem sentido, carente de uma análise simples sobre o lutador que ele está comentando, né? Ali ele está no papel de comentarista. Se você se esforçar minimamente, gente, é um esforço mínimo. Você não precisa pegar todas as lutas do Borrachinha e assistir. É só ir no Sherdog dele. Tá lá, TKO, 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 KO. Aí tem lá um nocaute. O que eu fiz? Eu fui lá, olhei esse nocaute do Borrachinha. Quanto que foi contra o Balbi. E não apagou o cara. Então, obviamente, se ele só tem TKOs e no único nocaute ele não apagou o cara, é porque ele não apagou ninguém. Entendeu? É uma questão de lógica. Com ou sem nocaute, o Borrachinha, ele entrega guerras no octógono, né? O Borrachinha não faz luta chata e isso certamente ajudou a acelerar a subida dele pro topo. Além, é claro, que o engajamento dele nas redes sociais, a popularidade dele, também ajuda ele a se manter lá. Mas suas qualidades como lutador certamente foram peça-chave pro Borrachinha subir, ascender rápido no UFC e mesmo sem fazer tantas lutas, se manter no topo, perto ali do top 5. Obviamente, eu acho a missão do Borrachinha contra o Itaque bem difícil, né? Eu acho que a luta contra o Itaque é bem mais difícil, inclusive, do que contra o Chimaev. Eu acho que contra o Chimaev, o Borrachinha tinha bem mais caminhos, muitos mais caminhos para lidar, né? O Chimaev cansa, o Chimaev é um lutador com dificuldades no cardio, o Itaque não é esse cara, o Itaque é um lutador muito mais inteligente do que o Chimaev. Então, o contrário também acaba sendo verdadeiro, né? Assim como o Borrachinha vai ter dificuldades, como o Itaque é um lutador perigoso, o Itaque sabe que o Borrachinha tem os seus perigos e esse volume, essa pressão, essa força, obviamente pode acabar com ele, pode derrubar ele, pode nocautear ele, e ele vai usar a inteligência dele como lutador para tentar evitar isso. Então é uma luta difícil para os dois, né? Um é difícil para o outro, você pode ter certeza disso. Agora, o Borrachinha, cabe ele calar a boca do Anthony Smith. E eu, que obviamente já estava torcendo muito pro Borrachinha, porque aqui nós somos pachecões, né? Aqui o negócio aqui é brasileiro, salvo raras exceções, a gente tá lá torcendo e pro Borrachinha não é diferente. Agora eu vou torcer ainda mais, né? Só para ver o mala do Anthony Smith passar vergonha mais uma vez. Mas e você, o que você acha? Comenta aí, eu quero saber o que você acha. Você acha que o Borrachinha
realmente não tem poder de nocaute, não é isso tudo mesmo? Quero saber a sua opinião, comenta aí, fala o que você acha do nosso querido Paulo Boachinha, do nosso querido Paulo Costa. Tô curioso para saber a sua opinião, tá certo? Se você gostou do vídeo, jab direto no like. Gente, é 1 segundo para vocês deixar esse likezinho, clicar nesse joinha aí embaixo, e para mim isso tem um valor imensurável. Então, eu agradeço de coração se vocês deixarem esse likezinho, e a todo mundo que já deixou ou vai deixar, meu muito obrigado mesmo, de coração, tá certo? Se você gostou do vídeo e não era novato ainda, então, ó, se inscreve aí, hein? Falei que ia lembrar você, não falei? Não deixa de se inscrever, que você vai se arrepender não. A gente vai produzir muito conteúdo aqui de qualidade de MMA para você. Então, você pode clicar sem medo, tá certo? No vídeo aqui do lado eu falei sobre a Natália Silva, parceira lá de academia, né, do Borrachinha, e que venceu no último fim de semana a Viviane Araújo, uma lutadora muito promissora, uma possibilidade grande de se tornar uma estrela aí brasileira no UFC. Clica lá que você vai saber mais sobre essa luta. Um abraço, até amanhã, valeu, fui!